Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, queridos ouvintes que nos acompanham pela rádio e através também da internet, estamos celebrando o 12º domingo depois de Pentecostes. E hoje a liturgia, através dos textos sagrados, quer que nós voltemos o nosso pensamento, o nosso olhar e o nosso coração para o centro da religião cristã. Aquilo que é a essência, o centro, o ponto mais alto e mais importante da vivência da fé revelada por nosso Senhor. Então temos aqui a lei do Espírito, com toda a glória que ela traz, como São Paulo menciona na epístola. Se a lei escrita em pedras havia glória nela, quanto mais a lei do Espírito não acarreta em si uma glória. E a glória da lei do Espírito é exatamente aquilo que é destacado no Evangelho, para que possamos ter a vida eterna. Como aproximou-se de Jesus aquele doutor da lei e perguntou: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus, então, como sabia que ele era doutor da lei, que ele era mestre também das coisas espirituais e das sagradas escrituras, perguntou para ele: mas o que é que está escrito na lei e como é que lês? Aí então ele respondeu de modo bem solene e categórico: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todas as tuas forças, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus o elogiou: respondestes bem, faça isso e viverás. Então está aí o caminho e o destaque de hoje para a liturgia, a caridade. E essa caridade a Deus, esse amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todas as energias que nós temos, ela se realiza, se traduz no amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como Jesus então contou a parábola do samaritano para explicar quem era o próximo e a quem nós devemos dirigir então a nossa atenção, o nosso amor. E assim ter atos de virtude, atos de religião concretos, exatos. Existem muitas coisas dentro da religião católica que se tornaram então culturas e raízes do catolicismo e que fazem bem permanecerem, que fazem bem a gente vivê-las e praticá-las, mas que nós não deixemos de lado a primeira coisa, a mais alta, a mais importante, que é o amor. A Deus traduzido e expresso no amor aos meus semelhantes, ao meu próximo. E quem é o meu próximo? É aquele que precisa de você. É isso que Jesus disse. É aquele que está precisando da sua ajuda, que você pode dar. É esse que é teu próximo. Tenha compaixão dele. Como bem explicou e bem expressou Jesus na parábola do samaritano. O sacerdote passou adiante, fez vistas grossas. O levita passou também, fez vistas grossas. Eu não sou responsável por aquele homem lá caído, e nem porque ele apanhou pelo caminho. Eu não tenho responsabilidade dessas coisas, não. E passou um, passou o outro. E o samaritano, que não era assim de tanto destaque na religião judaica, ele se compadeceu. Está aí. Ato de amor verdadeiro, concreto, ato de religião realizado. Não só é como que intencionado, e onde a gente se incensa a si mesmo, porque eu vivo, porque eu pratico, porque eu faço, como o típico do fariseu, mas está ali, ó, se compadecer de quem está precisando da nossa ajuda.
E se eu posso, que eu não faça vistas grossas, que eu não vire a cara. Como que me desculpando, isso eu não tenho responsabilidade, isso não é para mim, isso não compete a mim, tem outros lá, é o Estado, é a família dele, é não sei o quê. A gente arruma 1000 desculpas para como que amenizar a nossa falta de amor ao próximo. De certo modo, até como que diminui a gravidade do pecado. Diminui. Porque nós fazemos isso de um modo assim, por impulso. Vemos alguém precisando, eu poderia, mas não fiz. Porque eu me desculpei. Eu dialoguei ali com a tentação da omissão. A tentação veio, fiquei dialogando, não, porque eu já faço aquilo, porque eu já dou dízimo, porque eu já ajudo os velhinhos ali, porque eu já faço aquilo. E vai a gente dialogando e se desculpa. O sacerdote devia ter 1001 funções para realizar. O levita também, devia ter algum cargo lá na igreja dele. E o samaritano, será que não tinha nada para fazer, não? O samaritano estava em viagem. Então ele tinha um compromisso, ele estava em viagem. Ele deixou o que ele estava fazendo, parou, se comprometeu com aquele que estava lá precisando de ajuda. Gastou tempo, gastou dinheiro, se doou e deixou o compromisso dele por outro dia. Tinha coisa importante para fazer, como tinha o sacerdote, como tinha o levita, como nós temos. Mas parou na hora que alguém precisava de ajuda. A coisa mais importante dentro da nossa agenda cristã é a necessidade do outro. E muitas vezes a gente acaba, por impulso e distraído, nós omitimos, nós nos desculpamos, e de certo modo há como que, de fato, uma diminuição aí da gravidade do pecado, por causa da falta de clareza e de consciência do dever de ajuda e de auxílio ao próximo que está necessitado. E eu gostaria de ler um trecho da homilia de São João Crisóstomo com relação à prioridade da caridade. Às vezes a gente tem assim muita generosidade em alguns pontos, e o mais importante, que é Cristo presente no próximo, nós não percebemos tanta necessidade. E sobre essa comentário da homilia de São João Crisóstomo, vai bem como que enriquecer a atenção que Jesus destaca que nós temos que ter para o próximo. Eu gostaria da atenção de vocês, eu vou fazer a leitura, é uma leitura pequena, é tirado do Liturgia das Horas, do Breviário Novo, foi de ontem, de sábado, essa leitura, uma leitura que de fato é muito profunda. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm que vestir. Nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora tu o abandonas ao frio e à nudez. Aquele que disse, isto é o meu corpo, confirmando o fato com a sua palavra, também afirmou, viste-me com fome e não me destes de comer. E ainda, quantas vezes o recusastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o recusastes. No templo, o corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de almas puras. Mas na pessoa dos pobres, ele precisa de todo o cuidado. Aprendamos, portanto, a refletir e a honrar a Cristo como Ele quer. Quando
pretendemos honrar alguém, devemos prestar-lhe a honra que ele prefere, e não a que mais nos agrada. Também Pedro julgava honrar a Cristo, impedindo-o de lavar os pés. Ora, isso não era honrá-lo, mas precisamente o contrário, era desagradá-lo. Assim deves também tu prestar-lhe aquela honra que ele mesmo ordenou, distribuindo pelos pobres as tuas riquezas. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro. Repito, Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro. Ao dizer isto, não quero impedir que se façam ofertas ao templo. O que quero é pedir que além dessas, e antes dessas, se pense na esmola aos pobres. Deus recebe de fato aqueles dons, mas agrada-lhe mais a caridade para com os pobres. Daqueles dons só tira proveito quem os oferece. Ao passo, quem dá esmola tira proveito quem oferece e quem recebe. No primeiro caso, a oferta pode ser motivo de ostentação. No segundo, é apenas sinal de compaixão e amor. De que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro, se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro, dá de comer a quem tem fome. Depois, ornamenta a sua mesa com o que sobra. Queres oferecer-lhe um cálice de ouro e não és capaz de lhe dar um copo de água? De que serviria cobrir o seu altar com toalhas bordadas a ouro, se lhe recusas a roupa de que precisa para se vestir? Que vantagem há nisso? Diz-me cá, se visses alguém necessitado de alimento e deixando-o cheio de fome, fosses adornar de ouro a sua mesa, pensas que ele se mostraria agradecido para contigo ou indignado contra ti? E se o visses coberto de andrajos, maltrapilho e morto de frio, o deixasses sem roupa e lhe fosses levantar colunas de ouro, dizendo que o fazias em sua honra, não pensaria ele que estavas a escarnecer da sua indigência com a mais sarcásticas das ironias? Lembra-te de que é o mesmo que fazes a Cristo quando o vês errante, peregrino, sem teto, e tu, sem o receberes, adornas o pavimento, as paredes, as colunas do templo. Suspendes cadeias de prata para os candelabros, mas não vais visitá-lo quando ele está preso nas cadeias do cárcere. Também não digo isto para impedir os ornamentos sagrados, mas para que se faça uma coisa sem omitir a outra. Ou melhor, exorto-vos a tratar do irmão necessitado antes de ir adornar o templo. Ninguém foi acusado por omitir este segundo cuidado, mas quem despreza os pobres está condenado aos castigos do inferno, ao fogo inextinguível, ao suplício na companhia dos demônios. Por conseguinte, enquanto adornas o templo, não esqueças o teu irmão que sofre, porque este templo é mais precioso que o ouro. Então aqui nós temos do Santo Padre São João Crisóstomo. Então esse sermão foi escrito no século IV,
Então, nós temos aí milênios atrás, séculos e séculos bem para trás, quando São João Crisóstomo escreveu essas palavras perfeitas que colocam a religião no seu centro. Práticas, culturas, raízes católicas, que nós como que colocamos em primeiro lugar, talvez esteja ocupando o lugar errado. É a caridade, a atenção ao outro. Faça uma coisa sem deixar a outra. E como ele disse aqui, primeiro, eu acho que é melhor. Faça primeiro a atenção, a compaixão ao próximo. Depois, faz a sua oferta no templo, seja generoso. Há exatamente o perigo da vida espiritual. Que ele está aqui como um bom mestre da vida espiritual, São João Crisóstomo, cheio do Espírito Santo com essas palavras. Há o perigo da gente, ao fazer a oferta ao templo, é bom, nos satisfaz, nos deixa realizados, como ele citou aqui, eu vou oferecer à igreja, à nossa paróquia, um cálice de ouro. É para Jesus, eu vou fazer isso por amor a Jesus. Eu vou deixar 20 mil do meu dinheiro, eu vou colocar lá na igreja, para servir no altar, para consagração. Que glória, que belo, que louvável. Isso, como que recebe quem o faz a oferta. Como ele explicou. Agora, quando a gente dá a esmola, vai lá na casa do pobre, vai lá naquele que está necessitado da gente, a gente faz isso, a gente vai ter a mesma realização de estar gastando por amor a Cristo, e onde o outro também ganha com a nossa ajuda. Então, é mais preferível dar essa atenção, ser mais generoso ainda com o próximo, e depois, em segundo plano, ser generoso com a tua igreja, com a tua paróquia. Faça uma coisa sem deixar a outra. E lembrando que a primeira coisa que nós temos como dever é a nossa atenção e o amor ao próximo. E aí nós seremos felizes na prática da nossa fé, da nossa religião, e estaremos agradando verdadeiramente a Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.